Que as palavras do Santo Evangelho que acabamos de ouvir perdoem os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Diácono Paulo, seus familiares, agradeço pela celebração de toda segunda-feira. Eu tenho uma promessa que eu fiz quando me ordenei, sempre celebrar a missa na segunda-feira pelas almas. Quando eu tenho a oportunidade de celebrar com a comunidade, eu celebro sozinho no altar de Nossa Senhora do Carmo, lá no Carmo de Olinda, né? E minha avó, que era muito devota das almas, toda segunda-feira ela rezava Deus pelas almas. E ela sempre dizia: eu quero morrer na segunda-feira, porque eu tenho devoção. E ela morreu na segunda-feira. E eu fiz uma promessa na minha avó, que toda segunda-feira eu continuaria rezando pelas almas do purgatório e rezando pela alma dela, né? Tinha um frade da minha ordem chamado Frei Tito Figueiredo de Medeiros, que era um grande professor da Universidade Federal de Pernambuco, antropólogo. Ele sempre dizia para mim: quando eu vou pensar na minha missa, eu vou puxar suas pernas, né? E aí, quando ele faleceu, eu também sempre tive essa devoção. Hoje à tarde também estava vindo de um enterro do sepultamento militar. A mesma homilia que eu fiz, faço também aqui para vocês. Por que uma missa? Por que sétimo dia? Cada religião tem um olhar sobre a morte. O que a igreja nos fala sobre a morte? O que a igreja católica prega sobre a morte? A nossa fé católica nos apresenta a missa de sétimo dia. Claro, a missa é muito mais do que um número. A missa é atemporal, vai muito mais além. Como diz a filosofia metafísica, está além da natureza. Mas nós celebramos missa de sétimo dia porque rezamos pelas almas do purgatório. Sabemos que nossa fé católica nos ensina que enquanto estamos vivos, nós podemos mudar, podemos nos converter, podemos nos transformar, podemos nos renovar. Para nós cristãos, a morte não é o final. No livro do Gênesis, com a desobediência de Adão e Eva, a consequência da morte é a desobediência. Se o primeiro Adão traz a morte, a destruição, a desobediência, uma vida distante, o novo Adão, que é Jesus, nos traz uma vida nova. Ele mostra a Marta e Maria que existe algo que vai transformar a vida das duas. Não foi por acaso que eu pedi ao diácono que rezasse esse evangelho de Marta e Maria, porque Marta e Maria são mais do que dois perfis femininos. É a nossa alma quando se abandona na consciência e na vontade de Deus. Quem ama, volta. Quem ama, considera. Com certeza vocês estão aqui porque tem um amor, tem uma consideração, tem uma saudade, tem uma lágrima. Pode acontecer também uma revolta, um questionamento: por que, Senhor? Mas Marta e Maria, esse evangelho nos ensina que diante da morte nós devemos compreender não que Deus quer a morte. Deus não quer o mal, mas mesmo passando pela morte, aqueles que morrem em Cristo Jesus herdarão a vida eterna. É bonito que quando Jesus está indo para Jerusalém, o que Jesus vai fazer em Jerusalém? Jesus não vai passear, Jesus não vai fazer turismo, Jesus não está passeando de Uber, nem de trem, nem de carro. Ele está indo a pé para Jerusalém, porque em Jerusalém ele vai morrer para nos salvar. Alguém cochicha no ouvido dele: meu amigo Lázaro acabou de falecer. É bonito porque Jesus mostra-nos o espírito de consideração e de amor. Ele volta, ele chora, ou seja, Deus tem sentimento. Não é um Deus que é insensível à nossa dor. Jesus chora, mas ele volta para consolar Marta e Maria, quer consolar a família de vocês. Jesus está aqui. Nós acabamos de dizer: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E é bonito quando Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus diz, olhando nos olhos de Marta e Maria: meu irmão ressuscitará. E é bonito quando as duas respondem: eu sei, Senhor, Ele há de ressuscitar na ressurreição dos mortos.
Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Essa palavra eu sou está em maiúsculo quando Moisés está dentro da sarça ardente. Moisés pergunta a Deus: quem é o seu nome? Com medo de morrer. Seria até uma ousadia perguntar o nome de Deus. No Antigo Testamento se tinha medo de ver Deus face a face, porque só aqueles que morriam viam Deus face a face. E Jesus diz: eu sou a ressurreição. Eu sou o mesmo Deus que se apresentou na sarça ardente. Eu sou o mesmo Deus que está aqui nesta Santa Missa, consolando vossa família, reverendo Diácono Paulo. Saiam daqui confortados, com a esperança da ressurreição. Eu cochichava com o coronel hoje, eu dizia para ele: eu estudei muito sobre a morte, eu gosto da teologia da morte, eu sempre admirei o grande cardeal, e quando eu morava em Roma, eu fazia questão de pegar um trem, 5 horas de trem, eu ia a Milão só para olhar a biblioteca e ver o túmulo do cardeal Martini, um grande jesuíta. Ele tem uma tese sobre a teologia da morte. Tem um livro dessa tese que saiu, que eu creio na vida eterna, vale a pena ler. O cardeal Martini, ele, nas suas reflexões sobre a morte, ele dizia: só compreenderemos a morte se compreenderemos a missão de Jesus. Desde que eu passo pelo vale da sombra da morte, nem mal eu temerei. Quem está com o Senhor não temerei. A morte não é o final. Santa Teresinha descobriu isso. Eu não morro, eu entro na vida. Que Jesus possa consolar todos os familiares e amigos, mas meditar que amanhã vamos morrer. Às vezes temos uma vida tão distante, uma vida tão anêmica, às vezes nem valorizamos pai, mãe, amigo, esposo, esposa. A gente não deve esperar a morte para discutir o valor do pai, da mãe, do amigo. Se as pessoas pudessem voltar, que não voltam, mas se aquelas pessoas que eu poderia ter aproveitado mais pudessem voltar, o que diríamos a ela? Eu tenho ódio de você? Com certeza não falaríamos nada, só abraçaríamos e choraríamos. Quantos queriam ter um abraço do pai, um abraço da mãe, um abraço do amigo? Por isso que a gente celebra a missa de sétimo dia. O que significa? Sétimo, perfeição. Estamos no meio da Bíblia. Depois da criação, em 7 dias, Deus descansa. Gênesis 2:2. Noé, quando estava dentro do dilúvio, choveu 7 dias. No dia 7, ele solta a pomba. A pomba vai e volta com um galho verde, sinal de que as águas já estavam abaixando. José fez luto por 7 dias por causa da morte do seu pai Jacó. 7 dias, 7 banhos a mulher tinha que tomar após o período da gravidez, para ficar purificada e voltar a cumprir suas atividades no templo. O leproso, para ser diagnosticado e curado, tinha que tomar 7 banhos. Aqui lembro de Naamã sírio, quando o profeta Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão, ele vai debochar. Será que os outros rios são melhores do que o Rio Jordão? E ele vai mergulhar 7 vezes nas águas do Rio Jordão. No número 7, sua pele sai purificada, branca, como de uma criança. Antigo Testamento. No Evangelho, Jesus multiplica 7 pães, 7 pães e 2 peixes. Também ensina Pedro que não se deve apenas perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoar sempre. No episódio da Samaritana, da qual Jesus pede água e ele tem sede, Jesus mostra a ela que ela teve 6 maridos, mas ela escolhe um 7, que vai transformar a vida dela, que vai lhe dar a água da vida eterna, o próprio Jesus. Quando ele vai dizer: eu sou a água viva. O número 7 significa perfeição, purificação, pureza. Pedimos a Deus que purifique a alma da nossa irmã, se necessário for,
mas que purifique também nosso coração, que purifique nossa alma, que purifique nossos achismos, aquilo que achamos que é verdade absoluta. Para nós, a verdade não é uma teoria, não é um dogma, não é um conceito, não é um partido. Para nós, essa perfeição é Cristo Jesus, que vai dizer a Maria Madalena no novo jardim. Se no primeiro jardim do livro do Gênesis, Adão e Eva desobedecem a Deus, se escondem da presença de Deus, tem gente que se esconde da morte, tem gente que tem medo de morte, tem gente que não passa diante de uma funerária, começa a se tremer. Minha avó morria de medo de morrer, tinha medo de fundo que de repente no velório dela diz, mas nossa, eu tenho tanto medo de morrer, e passou pela experiência. O saudoso Ariano Suassuna, quando falava da morte, ele usava um poema de Leandro Gomes de Barros que dizia: que dívida é essa que nós temos que correr para pagar? Mas claro, como Jesus disse a Maria Madalena, vai dizer para nós: já não chore, Jerusalém, já não chore, família. Tua alegria voltou, teu Senhor, tua esposa, tua mãe, tua nora está viva, porque Cristo ressuscitou. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Santa Teresinha, ela tinha um olhar muito duro sobre a morte. Com 24 anos, morre de uma tuberculose, mas ela escreve na parede do convento uma frase que mudou a igreja, mudou a sua família religiosa, quando ela diz: viver de amor não é viver na glória, mas é Senhor seguir e até a cruz. Buscar jamais o consolo deste mundo e transformar a treva em nova luz. Se o céu é o bem maior e mais profundo, aqui morrer me faz viver de amor. Tem tantas pessoas vivas, mortas de valores, mal educadas, ignorantes, preconceituosas. Tem tanta gente viva, malhada, com saúde, morta de valor. Está nem um bom dia, uma boa tarde. Mas tem pessoas que ainda estão aí lutando. Muitas vezes nós reclamamos da vida da gente, reclamamos, às vezes temos uma vida boa, mas tem pessoas lá no hospital do câncer que não vai ter uma segunda oportunidade de estar numa vida terminal, queria ter sua vida, com os seus problemas, com os seus estresses, com o seu marido chato, sua esposa chata, seu filho insuportável, sua sogra, sua nora. Queria ter, e não tem. Às vezes nós temos tudo e reclamamos de tudo. A morte existe não para a gente perceber que somos filhos e vamos passar, mas a morte existe para a gente aproveitar bem. Se com certeza a gente pegasse uma regra de vida, como as igrejas de Nossa Senhora tem a regra de vida, minha regra de vida: amar mais, julgar menos; amar mais, reclamar menos; amar mais, julgar menos. Nós teríamos uma qualidade de vida até de fé, porque no final todo mundo tem medo de morrer, né? E se o Senhor se espírita, ele tinha medo da morte, me chamou para confessá-lo, e dizer: padre, eu tenho medo de morrer. Poxa, isso não é o sabe não, doutor em filosofia, estou com medo de morrer. A maior morte não é a física, a maior morte é a morte eterna. E não deixemos morrer os valores. Eu tive um professor, saudoso Padre Quevedo, quando eu fiz um pequeno curso de exorcismo no Vaticano. Padre Quevedo, para mim, um dos maiores jesuítas do mundo, abaixo do cardeal Martinho. Em uma aula sobre o sentido da morte, eu escutei um professor dizendo que quando a gente morria, nós não lembraríamos de mais ninguém, nem de esposa, nem de filhos. E eu não quis me contentar com isso, porque acharia meio, claro, quem sou eu, Senhor, daquilo que acredita um pouco na teologia. Você passar a vida toda convivendo com aquela pessoa, viver 60 anos, gerar um filho, ter família, e no final você não lembrar de ninguém. E eu fiquei, como jovem, lá era mais jovem que sou hoje, eu tinha 15 anos, né? Eu perguntei, eu não consigo entender Padre Quevedo. Padre Quevedo, para psicólogo, psiquiatra, um nome top para a sociedade do Brasil e do mundo. Eu digo, eu não consigo entender
que no final a gente não vai lembrar daquela esposa, do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Que Deus é esse? Eu podia ter estudante. Ele deu 2 pancadas na minha cabeça. Ô menino, você tem que aprender a estudar mais. Olhe nos meus olhos. Olhe nos olhos dele. Nós nunca esqueceremos do amor. Guarde isso. Você ama seu pai, você ama sua mãe, você ama seu esposo, você ama sua namorada. Se existe amor, não se esquece. Ame. Ame. Tudo mesmo. Claro, pode ser que seja apenas uma teoria. Já vamos para casa, aquele acordei amanhã, tem que acordar cedo amanhã, tem corrida amanhã, atividade no quartel amanhã, temos nossas atividades. Mas que a gente viva cada dia como se fosse o último dia. Hoje é o último dia da minha vida. O que eu faria hoje? Aumentaria o som em casa, colocaria noite ilustrada e aquela música levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Laranja madura, à beira da estrada, a bichada zero. Eu vou fazer isso. Sempre. E dizer que amo. Não tenha medo de dizer. Eu todo dia digo que amo. Eu digo uma coisa a vocês. Eu me sinto pronto para a morte. Se eu morrer hoje, eu estou feliz. Eu dizia até no enterro da esposa desse militar, eu dizia, se o Senhor me chamasse hoje, eu morreria feliz. Família boa, ter um emprego bom, pessoas boas, eu só adorei por isso. Pessoas boas. Se você fosse embora hoje, ninguém sabe se vamos acordar amanhã. O que você diria a Deus? Obrigado, Senhor. Me ensine, Senhor. Mas para terminar, o sacerdote que eu conheci, que já faleceu, o santo padre Agemiro Moreira Leite, estava com câncer terminal, câncer agressivo de próstata. Foi um padre que muito me ajudou. Eu fui criado com as filhas da caridade, ele era o diretor das irmãs, e nos seus últimos dias, as irmãs também pediram que eu fosse visitá-lo no hospital. Naquela época ele estava no hospital português. E eu perguntei a esse padre, termino com essa frase: Padre, o senhor que é padre, fala tanta missa, que aceletou tanta missa, o que é a morte do Senhor? Quando eu perguntei, eu fiz aí. Ele deu aquele sorriso sereno, mas sua alma já estava pronta para viajar. Ele disse: meu filho, nunca se esqueça que você vai ser padre, você vai pregar também sobre a morte. Mas diga às pessoas aquilo que estou sentindo agora: morrer é cair nos braços do Pai, eu estou caindo nas mãos. A esposa, a mãe, a nora, caiu nos braços do Pai, caiu nas mãos. Morrer é cair nos braços do Pai, e a nossa irmã caiu nas mãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era, princípio, agora e sempre. Amém. Perdoe o freio, né? O freio fica sem freio.